Então Paulo está falando assim, se você se circuncida, se você acredita nisso, você está desacreditando da promessa de Deus, que é através da salvação em Jesus, a salvação no Messias. Na Bíblia não tem relacionamento com Deus sem um pacto com Deus. O pacto, esse relacionamento, ele começa com uma aliança. Será que era sensato para a igreja basicamente dizer, nós vamos esquecer o sábado, nós vamos guardar um novo dia? Nós vamos guardar o domingo? Isso não era sensato, isso era uma doutrina que tentava entrar naquela época. E o que é um pacto? Um pacto é quando existe uma promessa de Deus, ou quando existe um acordo mútuo entre duas partes, e isso vincula elas são obrigadas uma à outra. Elas têm obrigações e também têm consequências por descumprir o pacto. E nós vamos ver nessa aula, nós vamos enfatizar nos pactos que Deus fez com o homem. Claro que existem pactos entre as pessoas, nós vamos falar somente sobre os pactos que Deus faz, e nós temos que entender que Deus, na Bíblia, é Ele quem inicia os pactos. E isso gera esse vínculo que gera relacionamento com Deus. Na Bíblia não tem relacionamento com Deus sem um pacto com Deus. O pacto, esse relacionamento, ele começa com uma aliança. E entender isso é muito importante para a gente entender toda a história da Bíblia, toda a história do que aconteceu, do que a gente acredita. A Bíblia, ela é um livro de alianças. E eu trouxe uma curiosidade. Lá em Israel eu escutava de vez em quando se referir à Bíblia como Ktvei HaKodesh, que significa escritos sagrados. Mas também algumas pessoas falavam Sefer HaBritot. Sefer HaBritot é livro das alianças. Porque a Bíblia a gente não pode resumir ela Antigo e Novo Testamento. A gente tem que reconhecer que ali existem várias alianças. E que Deus ele é fiel, ele cumpre as suas alianças. Então, primeiramente, a gente tem que entender que Deus é Ele quem promete, é Ele quem inicia a aliança, e o homem, ele não argumenta, ele não estabelece o padrão ou os termos da aliança. Ele simplesmente, Deus apresenta isso para ele como um presente, como uma dádiva, e Ele quer que o homem aceite, porque ele quer estar em aliança com o homem, ele quer estar em relacionamento com o homem. E algumas das alianças, o homem ele tem direito, ele tem permissão de concordar ou não, entrar ou não na aliança. A gente vai ver que algumas delas ele não tem. Porque o fato, por exemplo, a gente vai ver, de Deus criar o homem, existiu ali o requerimento, a obrigatoriedade do homem estar em aliança. Ele não teve escolha. Só que outras alianças, o homem ele tem escolha se ele vai entrar ou não. Isso estabelece relacionamento com base na vontade de Deus, e a gente vai ver nem todos os pactos da Bíblia, mas os grandes pactos que Deus fez com o homem que influencia. E uma coisa interessante desses pactos, esses grandes pactos, é que todos eles foram feitos com homens que eram da ascendência do Messias. Eles estavam na linhagem que viria até o Messias. E esse era o plano de Deus, o plano perfeito dele desde o início. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. A palavra do Senhor não volta atrás. Quando ele promete, ele estabelece um pacto. Então, às vezes, Deus ele não está falando, eu estou fazendo com você hoje uma aliança, mas o fato dele prometer, dele falar, aquilo é um pacto, aquilo é uma promessa, porque a palavra dele não volta atrás. Primeiro pacto que a gente vai ver, pacto do Éden. Éden é o jardim do Éden, e fala ali que Deus tomou o homem, colocou ele no jardim para cultivar e guardar, e lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus faz um pacto com o homem. Este pacto, ele fala com o homem que você vai governar e dominar sobre a terra. Deus ordenou ali neste pacto, que no versículo 28, que Adão e Eva sejam fecundos, sejam frutíferos, multipliquem e dominem sobre a terra. Este pacto aqui a gente vai ver que se eles obedecessem, eles teriam vida e vida eterna. E quando eles desobedecem, eles têm morte. E é isso que acontece logo depois. Deus, ele coloca o homem no jardim para governar, cultivar. A gente percebe com este pacto princípios. O propósito original que Deus criou e colocou o homem ali foi para que o homem reinasse sobre a criação
e para que ele desfrutasse de Deus para sempre, da presença. Ele caminhava com Deus no jardim. E quando a gente pensa em paraíso, ou jardim das delícias, esse é o Gan Eden. Jardim do Éden significa isso. É a palavra em hebraico usada para paraíso, é Gan Eden. O homem pecou, ele perdeu esse direito, esse propósito original, e ele trouxe a morte ao mundo. A gente sabe que a palavra diz que a morte entrou por um só homem na humanidade, na terra. Quando Deus ele vai amaldiçoar o homem que merecia morte, a maldição, Deus fala assim: maldita seja a terra por sua causa. Adão ele não morre naquele momento fisicamente, mas ele morre espiritualmente. Então, o que acontece é que eles são expulsos do jardim, já não existe mais o mandamento de não comer da árvore do bem do conhecimento, do bem e do mal, e não existe mais a árvore. Mas o pacto tinha sido quebrado, e o princípio de várias coisas continuam. A gente vai ver alguns desses princípios agora. Eu gosto de chamar este pacto que Deus faz, que é uma promessa que Deus faz com o homem, de pacto de redenção. Muitas pessoas chamam de pacto adâmico, que é pacto que Deus fez com Adão. Só que Deus fez esse pacto aqui com a humanidade, com a terra, com o homem. Na verdade, ele faz este pacto quando ele está indo proferir a maldição contra a serpente. E ele diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já estava embutido de uma forma muito profunda a primeira profecia messiânica. O Messias vai vir e ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai vir da descendência da mulher, ele vai ser um homem. E aqui está um pacto de Deus. O pacto de Deus que a gente aprende que existe redenção, e esta promessa, ela não existe, não cabe ao homem obedecer ou não obedecer. Deus ele já falou que vai cumprir. Ele já falou que é isso que vai acontecer. Então isso aqui é uma promessa. E, portanto, um pacto, uma aliança que Deus faz com o homem. Depois que eles caem, no pecado, o homem cai do seu lugar de santidade, de encontro com Deus. Deus anuncia um juízo sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, mas também promete a semente da mulher, ferirá a cabeça da serpente, apontando para a redenção. Vou passar para o próximo. Deus cobre Adão e Eva com túnicas de pele de um animal. Este animal, lá no jardim, ele teve que ser morto. Isso já começa a apontar para aquilo que a gente entenderia depois como sacrifícios. Eles já apontam para a semente da mulher que ia vir no futuro. Todos os sacrifícios, se um animal morreu, se eles se vestiram Deus vestiu eles com peles de túnicas de peles de animal, significa que um animal teve que morrer e, portanto, um sacrifício foi feito. Então Deus disse para o homem que se ele comesse, ele morreria. E nós vemos as consequências de tudo isso. Deus já prometendo um segundo Adão. O primeiro Adão pecou, um segundo Adão seria necessário para restaurar o propósito original, de acordo com 1 Coríntios 15. Próximo pacto que Deus faz com o homem: o mundo está em pecado, o mundo está perverso, e Deus, ele contém a sua ira. A palavra fala que Deus diz assim: eu destruirei sobre a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal, réptil, aves, porque me arrependo de os haver feito. A palavra arrependo aqui é uma palavra em hebraico, que não necessariamente é se arrepender de fazer alguma coisa errada, mas é de pesar o coração. É a palavra nihamti. Depois a gente fala mais sobre isso, mas uma outra oportunidade. Mas basicamente a palavra fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. E aí Deus continua, depois do dilúvio, esse também é o pacto pós-dilúvio, que Deus ele se restringe, ele tem essa restrição da ira dele, ele tem moderação. Ele fala assim: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Nós temos, primeiramente, alguns princípios que nós aprendemos com o pacto que Deus fez com Adão. Desde o pacto que Adão, basicamente Deus diz para Adão: não coma da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão come, ele é expulso do jardim,
Só que nós temos princípios que permanecem para sempre. Porque ali naquele momento, Gênesis 1:28 vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse princípio de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus é algo que permanece até hoje, é uma verdade. Deus ele também fala ali que o homem ele deixará o seu pai e sua mãe e ele será uma só carne com a sua mulher. Isso significa que, desde lá do Jardim do Éden, Deus ele fala sempre verdades. A gente não pode descartar o que Deus falou lá no jardim, só porque Adão foi expulso do jardim. E aqui, com Noé, Deus ele basicamente ele aprova Noé. Noé é um homem que acha graça aos olhos de Deus. Deus estava satisfeito com a vida de Noé. E ele faz uma aliança com a humanidade. Não chamo de pacto com Noé, mas pacto noético, porque esse é um pacto que é feito ali. Noé está presente, mas Deus faz um pacto com todo animal, toda descendência. Ele faz um pacto com a terra, que ela não seria destruída pelas águas do dilúvio. Então essa é uma aliança universal. E Deus ele promete e isso vai acontecer. O homem não tem que fazer nada para que aquilo aconteça. Quando Deus fala que coloca o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Eu falei dos princípios que Deus falou no Jardim do Éden. Existem princípios e leis que Deus coloca com este pacto. Princípios que o homem, que é para o bem da vida humana, ele proíbe o assassinato. Ele vem e permite o homem comer carne. Ele não podia comer carne antes. E ele também fala para o homem de novo se multiplicar sobre a terra. Ele estabeleceu aí, ele falou que o sinal da aliança seria o arco nos céus. Nós sabemos que as cores do arco nos céus apontam para a glória de Deus. Nós temos várias passagens, como Ezequiel capítulo 1, que falam que essas cores, elas não são cores de nenhuma ideologia ou de nada que aponta para o mal, mas são cores que já apontam para a glória de Deus, até mesmo no trono dele. Esse arco ele aponta para a criação do Senhor. E esse é o pacto que ele tem conosco até hoje. Na verdade é interessante porque o arco ele já estava impresso ali na criação. Porque quando chove e tem sol, nós sempre vemos o arco nas nuvens. Só que o que acontecia, na verdade, é que antes do dilúvio não chovia. A palavra diz em Gênesis capítulo 2 que um vapor subia da terra e regava toda a face do solo. Se não chove, não tem arco. Então Deus ele sabia que ele já tinha impresso o sinal da aliança na criação, na ciência, porque em determinado momento aquilo ia começar a fazer parte da nossa vida, sempre nos lembrando que o Senhor ele é fiel. Depois ele faz um pacto com Abraão. Ele busca Abrão, chama o nome dele de Abraão, que é um pai de multidões, e ele busca dele uma aliança, um povo, um caminho que vai restaurar. Ele vai trazer o Messias, vai restaurar a humanidade que se corrompeu. Então ele encontra em Abraão um homem que ele pode fazer, que ele pode confiar. E ele diz para Abraão: toma-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos, uma rola e um pombinho. Trouxe-lhe todos esses, partiu-os pelo meio e pôs cada parte em frente da outra. Ele colocou vários animais que são sacrifícios com sangue no chão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. O que a palavra fala é que a gente entende, primeiramente, que a cultura da época, alianças eram feitas desse jeito. Uma aliança que era profunda, significativa, a gente primeiramente entende que toda aliança tem sangue. Por exemplo, o casamento do homem e da mulher é uma aliança. E quando eles consumam o ato do casamento, existe sangue. Da mesma forma, na antiguidade, você entende que sangue é vida, até hoje. A palavra fala que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue, pois a vida está no sangue. Então existe sangue, e o sangue representa aliança, porque a aliança é um pacto de vida e morte. Um compromisso que eu tenho com você. E naquela época, lá na época de Abraão, eles faziam pactos profundos desse jeito. Se eu descumprir a minha promessa para com você, que isso, assim como está feito com esses animais,
como aconteceu com eles, assim aconteça comigo, se eu não fizer isso, se eu descumprir a minha parte da promessa para com você. Isso significava que os dois passavam pelo meio dos animais e eles fechavam ali, se comprometiam com aquela aliança. O que acontece nessa passagem é que Deus, ele traz um sono profundo sobre Abraão e depois é só Deus, representado aí por esses símbolos, por isso, ele passa pelo meio dos animais. E Deus está falando, a minha promessa para com você, isso aconteça comigo se eu não cumprir a minha promessa para com você, Abraão. Abraão não passou pelo meio dos animais. Deus estava falando, eu certamente cumprirei a minha promessa para com você. Isso é algo certo, e que isso aconteça comigo se eu não cumprir. Nós vemos também ali na promessa de Deus para Abraão, que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão e da sua descendência. Deus, ele já prevê em Gênesis capítulo 12, que os descendentes de Abraão seriam afligidos e estariam em servidão em uma terra diferente por 400 anos. E que depois o povo seria liberto, os descendentes de Abraão seriam libertos e sairiam com grande fazenda. Deus já está prevendo a escravidão do Egito. Deus, ele promete ali para Abraão terra, descendência e bênção. E é interessante, nós vemos quando ele faz o pacto com Abraão, ele diz naquele mesmo dia, a gente acabou de ler, ele passa entre os animais e fala, naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, antes de mudar o nome dele, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra. Essa palavra no hebraico é de aliança, o pacto é brit. E fazer um pacto, ou fazer um concerto é lichrot brit. Isso no hebraico significa cortar uma aliança. Porque na hora de fazer aliança, eles tiveram que cortar os animais. Então, fazer aliança era cortar. Ou seja, realmente aponta para um pacto, algo de sangue que eles faziam. Então, essa aliança ela é baseada na palavra, mas ela tem um símbolo de sangue. Nem toda aliança que Deus faz com o homem tem que ter sangue, mas em várias das alianças, principalmente das alianças principais, nós vemos sangue. Aliança tem sangue. A promessa de Deus, de qualquer forma, ele cumpre, porque ele não precisa, para mostrar que a palavra dele não volta atrás e que ele vai cumprir. Gênesis capítulo 17 continua o pacto de Deus com Abraão. Esse é o meu concerto que guardareis entre mim, vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, qual que era o sinal da aliança que Deus fez com Noé e com o universo? Foi o arco que estava nos céus. Este é o sinal da aliança. O pacto que Deus faz com Abraão, o sinal da aliança é a circuncisão dos descendentes de Abraão. Deus promete para Abraão a terra, que seria a terra de Canaã, e além do que nós conhecemos como Canaã hoje. Ele promete a ele uma nação que nós conhecemos como povo judeu, e ele promete para ele bênção, que todas as nações seriam abençoadas através do descendente dele. Depois Deus, ele confirma este pacto com Isaac e com Jacó, mas nós chamamos esse pacto de pacto abraâmico, porque é um pacto que é feito primeiramente com Abraão, mas não foi só com Abraão, ele confirma com Abraão, Isaac e Jacó, e com a descendência deles, com o sinal a circuncisão como sinal. Está escrito na palavra que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. E esse pacto, Deus basicamente quando ele passa entre os animais, ele garante que no final, independente do que acontecesse, o povo de Israel indo para o exílio, como Deus já previu e prometeu, o povo de Israel voltando, independente do que aconteceria, Deus estava prometendo sobre a palavra dele, sobre a vida de Deus, ele mesmo, se colocando sua palavra em prova, que ele cumpriria essa promessa, e que no final de todas as coisas, ele sim cumpriria, dando a terra de Israel para o povo judeu, para a descendência de Abraão, independente dos exílios, das perseguições e desobediências do futuro, ele cumpriria sua promessa. Ele diz que seriam abençoados através do descendente dele. E nós vemos aqui em Gênesis 22,
Te abençoarei e multiplicarei como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa palavra descendência no hebraico é zera. Zera é semente. Nós vemos em Gênesis 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Nós entendemos então que Gênesis capítulo 3, quando fala da semente da mulher, já estava falando de um descendente. Depois fala o pacto que Deus faz com Abraão, é para a sua semente, na sua semente, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E a descendência dele é o Messias. E Deus escolhe Abraão para começar essa caminhada, essa jornada, um povo que viria trazer restauração para a terra. Próximo pacto que nós vemos é o pacto que Deus faz no Sinai. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então todo o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Deus dá todo o plano para construir o tabernáculo. O povo de Israel, a partir de Êxodo capítulo 19, eles ficam aproximadamente um ano ali aos pés do Monte Sinai. O povo, durante Êxodo e durante todo o livro de Levíticos, o povo fica aos pés do Monte Sinai, recebendo as instruções. A palavra fala que Moisés ele subiu ao monte e Deus falou com ele: faça exatamente como você viu, como foi te mostrado. É como se ele tivesse visto o tabernáculo e tudo que ele viu, ele direcionou o povo até que eles fizeram de acordo com tudo que o Senhor tinha ordenado. Essa aliança ela vem para um povo que tinha acabado de sair da escravidão, da servidão no Egito por 400 anos. E então ela vem para regular uma nação, para ensinar essa nação o que é santidade, o que é ser livre, o que é descansar no sábado que Deus criou para o descanso do homem. Essa aliança ela vem revelando o padrão de Deus. Essa aliança vem revelando que o homem não consegue sozinho alcançar essa santidade e o homem não consegue sozinho fazer todas essas coisas que Deus demanda do homem. Então nós dizemos que este pacto, ele existe uma condição. A condição é: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. E Deus ele fala sobre isso. Eu vou mostrar o versículo para vocês. Mas eles passam ali então bastante tempo, um ano, aos pés do Monte Sinai. E depois ele continua, basicamente dissertando sobre essa aliança. Fala ali que Moisés tomou o livro da aliança, leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. De novo, aliança feita, sangue derramado. Existe sangue. Basicamente Moisés, Arão e outros 70 anciãos, eles sobem para o monte. Eles não poderiam se aproximar diretamente do Senhor, mas Moisés, como intermediador da aliança, ele comunica para o povo todas as palavras, os estatutos que o Senhor disse que era para o povo obedecer. Ele constrói um altar com 12 monumentos, representando as 12 tribos de Israel, e ele fala para o povo de Israel pegar sacrifícios, holocaustos perante o Senhor. Eles sacrificam aqueles animais como símbolo, o sangue da aliança. E Moisés ele asperge esse sangue sobre o povo e diz: esse é o pacto, esse é o sangue da aliança. Vocês agora estão obrigados a obedecer esta aliança. E outra metade do sangue é aspergida sobre o altar. Então o que nós vemos na aliança do Sinai é: um pacto é feito com todo o povo de Israel, não somente com o homem. Deus ele dá a lei, a Torá no Monte Sinai. Como eu falei, obediência e desobediência, bênçãos e maldições. O sinal da aliança no Sinai foi o tabernáculo.
E dentro do tabernáculo, da Arca da Aliança, Moisés foi instruído ali, Arão, a colocar as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança. Então, o pecado nos mostra nessa aliança que ele traz morte, que ele traz separação de Deus. E também que nós não poderíamos cumprir esse padrão de Deus. Ao mesmo tempo, Deus continua ensinando princípios divinos e coisas boas. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou entrar num pacto, que é o pacto que Deus fez com Davi. Um pacto muito importante que Davi, ele também, a palavra diz que o Messias, ele vem da descendência de Davi. Eu lhes daria descanso de todos os seus inimigos. Mas o Senhor, basicamente, ele fala, Davi queria fazer uma casa para Deus. Deus fala, eu é que vou fazer uma casa para você, Davi. E uma dinastia real. Quando você morrer, for sepultado com os seus antepassados, escolherei um de dentre os seus filhos, de sua própria descendência. Estabelecerei seu reino. É ele que construirá uma casa para meu nome e a estabelecerei seu trono para sempre. Davi, na época, muitas pessoas poderiam pensar que Deus estava falando de Salomão, só que esse trono para sempre, nós sabemos que é o Messias. E existem outras passagens, por exemplo, Salmo 89 fala, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o trono de geração em geração. Quem cumpre essa promessa, de novo, da linhagem do Messias, assim como Adão, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Davi, Moisés, né? O povo de Israel, e depois Davi, era a linhagem do Messias. E depois nós vemos que basicamente essa aliança que Deus faz com Davi, Deus está falando, eu vou fazer isso. Você teve fé, você quis construir para mim uma casa, mas eu é que vou construir para você uma casa que durará para sempre, um trono que não vai deixar de ser. Então Deus promete esse descendente, essa semente da mulher, essa semente de Abraão, ele também é a semente de Davi e continua estabelecendo essa expectativa para o Messias, que é um rei eterno. Depois nós vemos no Pacto Novo. O Pacto Novo ele também está encontrado ali nas Escrituras hebraicas, em Jeremias 31. Ele diz, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aqui no hebraico, quando nós vemos várias passagens sobre essa aliança. Essa aliança Deus fala em Jeremias com o povo, quando o povo de Israel, estava na aliança ali com o Senhor, que Deus fez com o povo de Israel. Só que Deus fala com eles, vai chegar um tempo que eu precisarei fazer uma aliança, um pacto novo com vocês. Porque essa aliança vocês não conseguem cumprir, vocês não conseguem obedecer esses mandamentos. Eu vou precisar enviar o meu Espírito para que vocês consigam me obedecer, para que vocês consigam andar na minha aliança em fé. Esse pacto, ele é um pacto que Deus promete que vai fazer. E nesse capítulo, Deus continua falando que o povo de Israel não vai deixar de ser povo diante dele. Deus diz assim, em Jeremias 31 e depois Jeremias 33, ele fala, se o dia deixar de ser dia, se o mar esquecer os seus limites, então eu me esqueceria do povo de Israel, o povo de Israel deixaria de ser povo perante mim. Nós sabemos que o pacto que Deus faz com o Senhor, ali em Abraão, é um sinal e ele continua para sempre. Mas o pacto que Deus faz, este pacto novo, ele é incondicional para Israel, mas ao mesmo tempo ele é condicional na nossa fé como indivíduos. Eu, pela fé, eu só entro nesse pacto se eu acreditar e me dispor pela fé a entrar no pacto. Mas ele é incondicional para o povo de Israel. Mas basicamente o que a gente vê aqui é que o povo, Deus fala para eles, que vocês vão ter maldição se vocês desobedecerem. Pensem comigo. Quando o homem estava no jardim do Éden, que foi o primeiro pacto que Deus fez com o homem, Deus fala com o homem, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem morte.
E se o homem continua no jardim, o homem comeria da árvore da vida. E, portanto, o homem que estava no pecado, separado de Deus, que comeu da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, desobedecendo a Deus, ele também comeria da árvore da vida. Quando o homem come da árvore da vida, a sentença de separação de Deus para ele é eterna. Porque ele não só desobedeceu a Deus, está longe de Deus, ele também come da árvore da vida, que dá para ele uma vida eterna. Então, o que o homem tem, o jardim, se torna basicamente um inferno. Porque o homem está separado de Deus eternamente. Então, o que Deus faz para solucionar? Eu vou expulsar você do jardim. O que Deus faz com Israel? Vocês não conseguem cumprir minha aliança? Maldição sobre vocês. Isso aconteceu várias vezes. O livro de Juízes é quando o povo não consegue cumprir os mandamentos e Deus envia maldição. Então, o que Deus faz é o seguinte: se vocês continuarem desse jeito, vocês vão continuar amaldiçoados eternamente. Mas eu sou um Deus zeloso pela minha promessa. Eu lembro da minha promessa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu prometi a terra de Israel para o povo judeu, para a sua descendência, Abraão, Isaque e Jacó. Eu prometi bênção para você e eu prometi restauração. Em outras passagens, como a gente vai ver em Ezequiel, Deus fala que tirará o coração de pedra e dará um coração de carne. Então Deus ele já dá uma aliança, ele faz um pacto e fala assim: eu vou dar o meu espírito para vocês, para que vocês consigam sair dessa maldição que vocês estão debaixo. Porque cada vez que eles desobedeciam, eles estavam debaixo de maldição. Então, basicamente, o que Deus faz é: eu vou fazer uma aliança diferente com vocês. Vou fazer uma aliança que vai possibilitar vocês andar na minha palavra. Eu vou dar para vocês um coração novo, um novo espírito, e vou perdoar os seus pecados completamente. Então, essa aliança, ela já apontava para a semente de Abraão, a semente da mulher, a semente de Davi, que era o Messias. E ela só pode ser aplicada através do Espírito Santo. Aquilo lá são as escrituras hebraicas. Quando nós vemos aqui os escritos apostólicos, né, o que está escrito na palavra, está escrito assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em 1 Coríntios 11, 25 fala: é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Isso aqui é quando nós estamos tendo um símbolo da aliança. O símbolo dessa aliança é a morte do Messias como o verdadeiro cordeiro. E ele lembra do sangue que foi aspergido. Vocês lembram que houve um sangue que Moisés aspergiu sobre o povo quando ele fez a aliança do Sinai? Tem uma aliança, existe sangue derramado. Nesta nova aliança existe também sangue derramado. E isso aqui é um símbolo, né, que nós nos lembramos da aliança e desse sangue que é derramado. Jeremias 31, 33 diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E nós vemos aqui, o que Deus fala é algo muito poderoso. Eu até, em hebraico diz: Inei yamim neum Hashem, vechanrati et beit Israel, vet beit Yehuda, brit chadashah. Ele diz Brit Hadashah. Ele fala pacto novo, que é Brit Hadashah em hebraico. Basicamente, essa lei, essa aliança, ele fala que vai escrever no coração do povo. A aliança, ela vem para eles terem um relacionamento íntimo com Deus, para os seus pecados serem totalmente perdoados, para eles serem limpos. E eu pergunto a vocês, qual lei será que Deus escreve em nossos corações? Será que Deus ele escreve a lei de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que Deus escreve uma lei que ele já expulsou Adão e Eva do jardim? Nós aprendemos que nós sabemos que o pacto lá do jardim foi quebrado, mas que nós, o povo, ele recebeu este pacto no Sinai com Moisés. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é boa. A própria palavra diz em Romanos 4 que a lei é boa. Só que ela não pôde aperfeiçoar o homem. Então, quando Deus faz um pacto com o povo no Sinai, quando eles quebram esse pacto, o tabernáculo não existe mais. O tabernáculo ele era o sinal e o meio pelo qual o povo poderia
obedecer esse pacto. Nós vamos ver esses versículos agora que falam isso, que explicam essas coisas. Os princípios que eu falei com vocês do casamento, o princípio da vida, da dignidade do homem, estavam no Jardim do Éden. Será que nós vamos esquecer desses princípios? Será que nós vamos esquecer dos princípios que estão na Torá? Será que a verdade que Deus fala com o seu povo ela é passageira? Será que agora a gente vai escolher o que a gente quer fazer, o que a gente quer guardar, do jeito que a gente quer? Só que a gente começa aprendendo que Gálatas 3 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, que a gente viu antes, que é Jesus. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. O que ele está falando aqui em Gálatas é uma coisa muito importante para a gente entender. Ele está falando em Gálatas que Deus fez uma promessa a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão veio antes da lei. A promessa que Deus fez para Abraão foi que ele traria bênção para o povo através do descendente. Ele daria uma terra para o povo de Israel, para os seus descendentes. O sinal que Deus dá ali para os descendentes de Abraão é a circuncisão. E aí ele está explicando aqui que a lei que veio depois, ela não vai invalidar essa promessa. A promessa de Deus para Abraão é incondicional. Ele vai trazer de volta o povo judeu para a terra de Israel. Ele vai mostrar que ele é fiel e que ele vai abençoar através deles todas as famílias da terra. Gálatas 3, no versículo 7, diz: os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé, esses que são os filhos de Abraão. Então Gálatas está dizendo que todos nós que cremos somos filhos espirituais de Abraão. E para que não haja nenhuma confusão, eu vou mostrar o próximo, outro versículo aqui, porque quando nós começamos a pensar que nós somos filhos espirituais de Abraão, às vezes nós queremos começar a pensar, muitas das vezes, que nós precisamos fazer certas coisas, nos circuncidar, cumprir toda a lei. Mas se uma pessoa que ele não é judeu, ele é gentio, ele entra nessa aliança com Deus, a palavra basicamente fala que houve circuncisão, que era o pacto, o sinal da aliança com Abraão. Mas é a mesma epístola que vem nos ensinar que nós somos filhos espirituais de Abraão, ela vem esclarecer que, ela diz assim: eu vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E outra vez testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a fé que opera em amor. Ele está falando assim, a gente tem que entender que na época que Paulo escreve isso, existem doutrinas que falam que a gente tem que jogar a Bíblia fora, a lei não vale de nada, nós vamos escolher o nosso próprio dia, por exemplo. Por exemplo, será que era sensato para os apóstolos ali na igreja primitiva, na época dos apóstolos, era comum, era natural para eles guardarem o sábado? Será que era sensato para a igreja basicamente dizer: nós vamos esquecer o sábado, nós vamos guardar um novo dia, nós vamos guardar o domingo? Isso não era sensato, isso era uma doutrina que tentava entrar naquela época. Só que outra doutrina que tentava entrar ali, principalmente com os gentios, aqueles que não eram judeus, era que eles tinham que se circuncidar e guardar toda a lei. E nós sabemos, em Atos capítulo 15, eu não vou abrir Atos capítulo 15, mas nós sabemos que existe um concílio ali em Jerusalém, e que é muito claro que a palavra diz que aqueles que são gentios e que entram nessa aliança, eles não precisam se circuncidar, eles não precisam guardar toda a lei de Moisés. Mas basicamente a doutrina que está aqui, primeiro existe essa doutrina que diz que a gente esquece tudo, esquece a Bíblia, joga no lixo. Completamente errado. A outra doutrina é a que chega para os gentios e fala para eles: vocês têm que se circuncidar, vocês têm que cumprir toda a lei para serem salvos. E Paulo está falando que, quando os Gálatas estavam se circuncidando, eles estavam acreditando nessa doutrina. Eles estavam acreditando que
eu preciso me circuncidar e guardar toda a lei para ser salvo. Então Paulo está falando assim, se você se circuncida, se você acredita nisso, você está desacreditando da promessa de Deus, que é através da salvação em Jesus, a salvação no Messias. E você está separando você mesmo de Cristo. Então o que ele está falando, ele tá desmentindo essas duas doutrinas. Em Atos capítulo 15 nós podemos ver que o princípio é o mesmo. Ele fala, nós dizemos para vocês, gentios, cumprir esses 4 mandamentos. Ele não estava falando que eles não poderiam cumprir outros, porque as verdades e os princípios de Deus permanecem. É óbvio que eles vão continuar cumprindo coisas como não adulterar, não cobiçar as coisas do teu próximo, a mulher do teu próximo, e vários dos mandamentos que são bons. E nós vamos ver aqui os mandamentos do Senhor que são bons, se eu tiver tempo. Mas basicamente ele está falando o seguinte, ele está falando, será que nós vamos jogar a Bíblia fora também por um lado? É claro que não. Será que eu não posso guardar o sábado? É claro que você pode. Será que eu não posso deixar de comer animais impuros? É claro que você pode. Será que eu não posso cumprir a justiça para o órfão, os animais? Será que eu não posso deixar a terra descansar, como nós aprendemos? Essas doutrinas, infelizmente, elas chegaram na igreja, infelizmente, falando que a igreja tinha que abandonar tudo. E lá a igreja de Roma, ela começou a proibir os cristãos de guardar o sábado e celebrar a Páscoa bíblica. Infelizmente, o imperador Constantino, ali no século IV, ele rejeitou a Páscoa bíblica e escolheu uma nova Páscoa de acordo com a vontade dele. E, infelizmente, no concílio de Laodiceia, no século IV, eles proibiram, foi lei, eles proibiram as pessoas, os cristãos, de guardar o sábado e eles ordenaram que eles deviam cultuar no domingo. Então essa é uma doutrina que infelizmente corrompeu a igreja, abandonou, basicamente falou que se existe um Novo Testamento, esse aqui é o Velho e nós não precisamos de nada disso. Mas isso não é o que a Bíblia explica. A Bíblia explica que existem pactos, eles se desenvolvem. Então a palavra diz que, a palavra também diz, né, para que não deixe ninguém julgar você por essas coisas. Então nós vemos aqui, agora a gente vai ver um pouco o que a Bíblia explica de forma clara sobre a aliança que Deus fez com o povo de Israel e a aliança que Deus fez, a primeira aliança que Deus fez com Israel e a segunda aliança que Deus fez com Israel. A forma que a Bíblia argumenta, ela é muito clara. Quando ela chama nova aliança e quando ela fala antiga aliança ou primeira aliança, ela está falando especificamente da aliança que Deus fez no Monte Sinai com o povo de Israel. As alianças anteriores, elas foram feitas com Abraão, foi uma promessa de Deus para Abraão, elas foram feitas com Adão, com Davi, mas com o povo de Israel é o que os escritores ali das escrituras apostólicas, né, do Novo Testamento, é isso que eles consideram. Então eles falam, quando eles falam sobre a antiga aliança, nova aliança e primeira e segunda aliança, é isso que eles estão considerando. Eu não preciso argumentar muito, a gente somente precisa ler o que a Bíblia fala sobre isso. Hebreus capítulo 8 diz, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Em Hebreus capítulo 9 diz, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, os pães, né, da preposição, se chama o santo lugar. Ele continua nesses versículos explicando como que funcionava o tabernáculo. E depois ele diz, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes dons que eram oferecidos no tabernáculo, no tocante à consciência, eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele diz sejam ineficazes porque o templo existia naquela época. Então ele diz, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne, baseadas somente a comidas, bebidas, diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Em Hebreus capítulo 9 ainda ele diz,
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus, do Messias. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A palavra continua dizendo, para a gente entender, em Tiago capítulo 2, qualquer pessoa que guarda toda a lei, mas peca em um só ponto, aquele que ele se torna culpado de todos os pontos. Então, se ele cumpre tudo, mas um ponto ele peca, basicamente ele se faz transgressor da lei. E nós vamos ver aqui, basicamente, o que significa se nós estamos no pacto e se nós desobedecemos a alguma coisa. Por exemplo, Êxodo capítulo 31. E eu quero que vocês me escutem com amor. Eu não estou dizendo contra os princípios da palavra de Deus, e eu não acho que essas coisas são antigas e que nós devemos esquecer delas. Mas o que a palavra diz é que em Êxodo capítulo 31, eu vou colocar para vocês aquela imagem quando eu estiver falando sobre, se eu tiver tempo, de mostrar muita coisa, mas quando eu estiver falando sobre o que a lei falava, os princípios da lei, para nós aplicarmos hoje, mas que a palavra ela é clara em vários pontos. Eu li só Hebreus aqui, Hebreus 8, 9, 10 e 11, mas vocês podem ler Romanos 3, Romanos 7 e várias outras passagens que algumas a gente vai mostrar, outras não, que elas são em quase todas as epístolas que existem ali nos escritos dos apóstolos, eles tratam dessa realidade da primeira aliança e da segunda aliança. Porque se eu estou na primeira aliança e eu descumpro um dos mandamentos, eu sou digno de morte. E não era morte de forma hipócrita e de forma de brincadeira. Era morte mesmo. Não era tipo assim, mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Não, se você descumprir, você é digno de morte. Como, por exemplo, nesse versículo. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Eu guardo o sábado. Eu como de acordo com Levítico capítulo 11, eu não como animais impuros. Só que se eu estiver na aliança, no pacto de Moisés, é isso que eu mereço. Não adianta falar que hoje não tem templo, porque vários desses mandamentos eles não requerem templo para serem cumpridos. Por exemplo, Deuteronômio 22. Não te vestirás de tecido misturado de lã e linho juntamente. Esse mandamento é muito interessante, porque os sacerdotes eles tinham lã e linho na roupa deles. O próprio Talmud diz, está escrito no Talmud Babli, depois eu posso mandar a referência para vocês, ele diz que a mistura de lã e linho nas roupas sacerdotais é uma exceção permitida pela Torá. Então, esse mandamento não é que era pecaminoso vestir lã e linho, porque os sacerdotes vestiam lã e linho. Existem princípios profundos por trás disso, que o Talmud também vai explicar. A gente pode estudar sobre isso depois. São princípios muito bons, muito de simplicidade, pureza, não se parecer com os povos daquela época. Mas, basicamente, a palavra diz até então que quem não guarda o sábado tem que morrer. Ela diz que quem veste essas roupas também está em pecado. Esses mandamentos, a maioria dos mandamentos que eu vou falar, eles não dependem do templo e nem do tabernáculo. Mas existem alguns que dependem sim de algumas coisas. Por exemplo, existe um mandamento de que quando o povo estivesse no deserto, quando eles fossem defecar, eles tinham que sair do arraial. Esse mandamento ele é só para o templo, para as pessoas que estavam no deserto. Ele não se aplica ao povo em Canaã, certo? Porque Deus tem princípios de higiene básicos. Ele estava ensinando um povo coisas tão amorosas. Um Deus que se preocupa com eles, com o que eles comem, com o que eles vestem. E também tem mandamentos que dizem, por exemplo, para eles matarem todos os cananeus. Esse mandamento se aplica só ao povo que está na terra de Israel. Naquela época, o povo que entrou na terra. Não se aplicava àqueles que estavam no deserto. Mas depois existem alguns mandamentos que são a respeito ao templo. A respeito ao templo, ele diz que só os filhos de Levi poderiam servir no templo. Ele diz que só os filhos de Arão são sacerdotes.
Ele diz que o fogo tinha que se manter no altar continuamente, que eles tinham que celebrar a Páscoa no templo. Eles tinham que comer o dízimo da colheita deles lá no templo. Ele diz que os homens, todo macho em Israel, ele tinha que subir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Ele diz que a mulher no seu período e as pessoas que têm lepra, eles eram impuros, eles não poderiam chegar no templo. Mas nós vemos que a palavra continua falando o seguinte, Hebreus capítulo 7, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, a gente acabou de falar do templo, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia mais do que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Está falando do Messias como sumo sacerdote. Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Então, quando existe uma mudança de lei, existe uma mudança na aplicação e na administração da lei. No pacto de Moisés, o sumo sacerdote ele era falho, ele era humano. Mas no pacto novo, Jesus ele é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7 também diz que se por um lado se revoga a ordenança anterior por causa da fraqueza dela, por outro lado se introduz uma esperança superior. Então, quando a gente diz que essas coisas, por exemplo, nós não precisamos do templo para sermos perdoados de pecados, certo? Porque nós temos o sacrifício perfeito de Yeshua. Se nós estivermos no pacto de Moisés, nós precisamos do tabernáculo e nós precisamos dos sacrifícios de animais. O que Hebreus está falando é, nós estamos num pacto novo, onde o Messias ele é o sacrifício perfeito, onde Deus ele envia o Espírito Santo para nos capacitar a cumprir todas as leis de Deus. Então, por um lado, o que a lei fala? Que somente os filhos de Arão eram sacerdotes, e que o sumo sacerdote era só filho de Arão. Mas o que a nova aliança faz? Ela diz que nós somos sacerdócio real. Ela diz que o sumo sacerdote é Yeshua. Yeshua não era filho de Arão, porque ele não era levita. Yeshua ele era filho de Judá, ele é descendente de Judá. Então, se existe no pacto de Moisés, é uma coisa. Hebreus está explicando que agora é outra coisa diferente. Ele explica o que é diferente. Ele fala também, aqui ele fala que nós somos casa espiritual. A gente está falando do templo, ele diz, nós somos casa espiritual. Nós somos morada do Espírito. É por isso que quando Yeshua morreu, o véu do templo foi rasgado, porque o Espírito Santo, a presença de Deus, e Deus tanto queria voltar ao jardim do Éden, caminhar com o homem só poderia chegar à presença de Deus se ele fosse completamente separado para o Senhor. E ele só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas hoje, através do sacrifício do Messias, no novo pacto, ele diz que o Espírito dele habita em nós. Ele diz também em Apocalipse capítulo 5, então ele diz que nós somos casa espiritual, nós somos sacerdócio real e santo. Apocalipse capítulo 5 diz que você, Cordeiro, foi morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, para fazer deles reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, mais uma vez, existem vários versículos que falam que nós somos sacerdotes. Pacto de Arão, só os filhos de Arão. Pacto de Moisés, só os filhos de Arão são sacerdotes. Então, eu só estou mostrando para vocês essa diferença. Em Deuteronômio 22, fala que se o marido acusasse a esposa de não ser virgem, os pais poderiam levar ela. Se ela fosse culpada, ela seria apedrejada. Números 19 diz que todo aquele que é imundo e tocar em alguma coisa imunda, aquela coisa seria imunda. Números capítulo 5 diz, lançai fora do templo todo aquele que é leproso, tem fluxo e que se contaminou com mortos. A lei da pureza, ela basicamente fala que a pessoa ela está longe do templo, significa que ela está longe de Deus. Então, quando Yeshua ele é o sacrifício perfeito, ele diz o seguinte, você é impuro, é isso que a gente tem que entender hoje. Você é impuro. Você encosta em alguma coisa, você não é santo o suficiente para mim.
Só que eu derramei o sangue do novo pacto para que você pudesse ter acesso a mim. Então, tudo que está relacionado à comunhão com Deus, a impureza afetava isso. A pessoa não podia ter comunhão e nem ir para o templo se ela estivesse impura. A palavra fala que a purificação ela vinha com basicamente águas de uma novilha que era morta, e a purificação ela vinha com as cinzas dessa novilha. Deuteronômio capítulo 20 fala que aquele que estiver na guerra e for medroso, o oficial deveria falar: todos vocês que forem tímidos e medrosos, voltem para casa. Essa era uma ordenança para Israel. Se nós estivermos no pacto de Moisés, nós temos que fazer isso hoje em nosso meio. E todas essas leis, elas possuem significado profundo que a gente tem que aplicar hoje. A mulher que era suspeita de cometer adultério, ela deveria ir ao templo, beber uma água, e teria uma maldição sobre ela se ela estivesse em desobediência, se ela tivesse realmente feito aquilo. Eu vou tentar resumir aqui para a gente terminar. Basicamente, aqui esse versículo fala que os gentios que estavam longe da comunidade de Israel, eles foram trazidos para próximo. Então, não significa que a igreja pode ser igreja sem Israel, sem as alianças, sem as promessas de Deus para Abraão, para Israel, os mandamentos. A igreja não pode ser igreja sem Israel, porque o pacto da nova aliança, ele foi feito com Israel e com a casa de Judá. Todos aqueles que querem fazer parte, eles têm que se aproximar pelo sangue do Messias, que o novo pacto, ele permite que eles se aproximassem. Porque no templo, o estrangeiro, ele não podia entrar no lugar santo. Existia o pátio exterior para os gentios e o pátio para aqueles que eram judeus. Então existe a quebra desse, ele chama de, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, e consistia em ordenanças. Existia no templo uma separação entre o povo, os gentios e o judeu. Levítico 20 diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, e o adúltero e a adúltera. 3 vezes ao ano todo homem subirá a Jerusalém. Se alguém tiver um filho teimoso, basicamente ele vai ser apedrejado. A palavra fala várias coisas. Por exemplo, nós devíamos fazer o Pidyon Haben. Todo filho de Israel que nasce, nós temos que consagrar ele no templo, e ele não pertence a você somente se você resgatar. Nós deveríamos fazer o Shemitah e o Jubileu. A palavra no pacto de Moisés, do Sinai, com o povo de Israel, fala que eles deviam tocar trombetas de prata nas festas e nas guerras. Se a casa deles estivesse com mofo, o sacerdote deveria vir, dependendo da situação, a casa deveria ser lepra, né? Que é o mofo, a melhor tradução. O sacerdote ele devia examinar, ele devia até mesmo destruir aquela casa se fosse necessário. O mandamento ele manda apedrejar adúlteros, idólatras, filhos rebeldes. Tem uma lei interessante também que fala, eu não sei se eu anotei, tem uma lei que fala o seguinte: se irmãos morarem juntos e um deles morrer, o cunhado tomará a viúva por mulher. E se ele recusar, ele basicamente vai ser desonrado. A lei era que ele tomaria a mulher do irmão dele. E ela também fala que façam franjas e ponham nelas um cordão azul, para que se lembrem de todos os mandamentos. E o que ele fala em João capítulo 14 é: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu vou encerrar por causa do tempo, mas basicamente existem vários outros versículos que nós não vamos conseguir chegar. Inclusive, eu queria mostrar para vocês os princípios da lei que falam sobre o cuidado com o animal. Os princípios da lei que falam com o cuidado da cidade refúgio. A lei nos ensina a nós tomarmos conta das pessoas que cometeram homicídio, mas que nós não conseguimos provar. Quantas pessoas vão para a cadeia hoje sem conseguir provar que realmente eles foram culpados? Deus nos ensina a ter a cidade refúgio. Todos os princípios que Deus ensina, nós nunca vamos jogar fora. Nós nunca vamos jogar fora o sábado, que vem desde a criação, os animais impuros e impuros. Nada disso nos impede de cumprir todas as coisas que são boas, que são perfeitas, que nós podemos aplicar para o nosso dia. O principal que eu estou querendo mostrar aqui com o novo pacto é que é hipocrisia nossa dizer que nós temos que cumprir o pacto de Moisés,
mas nós falarmos assim, não, mas Jesus ele cumpriu algum dos mandamentos do pacto de Moisés. Não, Jesus ele cumpriu todos os mandamentos do pacto de Moisés. A coisa errada é nós dizermos que nós vamos nos esquecer dos princípios. Porque como que eu posso escolher o domingo ao invés do sábado? Como que eu posso escolher um novo dia da Páscoa? Como que eu posso ignorar as leis de alimentação de Deus? Como que eu posso ignorar todas essas leis que me ensinam a cuidar do animal, a ter honra com o meu próximo, a perdoar as dívidas? Todas essas leis que o Senhor nos ensinam, elas têm que ser aplicadas hoje. Mas o que as Escrituras apostólicas nos ensinam no Novo Testamento de forma tão clara é que a lei ela foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade. A quem a promessa tinha sido feita, a posteridade aqui é Yeshua, o Messias. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma maneira. Porque se a lei pudesse trazer vida, existiria uma lei que ia trazer vida. Mas antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para a fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Jesus, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Então existe um novo princípio, uma nova lei. E eu termino com esse versículo aqui, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Na época que isso foi escrito, só existia o Tanar, só existia a Torá, os profetas e os escritos. Então, ele está falando que a palavra é inspirada para nos instruir, para nos exortar, para nos edificar, para que nós sejamos pessoas dignos de, naquele dia, estarmos diante do nosso Senhor. Então, eu não acredito e nem endosso que nós esquecemos a palavra, nós esquecemos os princípios, nós esquecemos os mandamentos. Mas que se nós estamos debaixo do pacto de Moisés, nós estamos condenados, porque se nós descumprimos um mandamento, já pecamos em todos. Mas o novo pacto é que nós somos livres para cumprir, mas que nós não estamos debaixo do peso deste pacto e do pacto que Deus fez com Israel. E é claro que existem vários princípios tão lindos. Por exemplo, existe um princípio na palavra que diz: não lavrarás com boi e jumento juntos. Deus nos ensina a cuidar dos animais. Ele diz, seria doloroso para um animal que é diferente do outro, lavrar junto. Deus, ele continua, ele fala para que em Israel, nos seus telhados, eles coloquem parapeito, porque se alguém morrer naquela casa, o dono da casa seria culpado. Olha que Deus que se preocupa conosco. Como que um Deus pode se preocupar com colocar parapeito na casa para que ninguém se machucasse? Ele é um Deus que ele fala para a colheita, para eles não colherem, os agricultores não colherem nos cantos da colheita, porque ele já estava se preocupando com o pobre que iria passar por aquele lugar e ele ia pegar daquela colheita dos cantos para que ele pudesse se alimentar. Ele fala, igual eu falei, da cidade de refúgio e de todas essas coisas. E isso tudo está escrito para nos inspirar, para nos exortar e para nos ensinar. Esse é o pacto que Deus faz conosco hoje e que não elimina um pacto antigo. Ele não elimina os princípios e os mandamentos do pacto antigo, mas não significa que nós estamos no pacto do Sinai que Deus fez com Israel. É claro, eu não peço para vocês acreditarem em tudo que eu estou falando só porque eu estou falando. Vão e leiam a palavra, leiam tudo que está escrito e sejam como os bereanos, que realmente examinam e isso não cancela os judeus messiânicos, porque os primeiros apóstolos todos eram judeus e todos eram judeus messiânicos. Todos eles continuavam sendo judeus e eu não falo contra a circuncisão de quem é judeu, porque isso é um pacto que Deus fez com Abraão como sinal. Então, se alguém é descendente de Abraão,
Não tem problema nenhum em se circuncidar, porque você está sendo sinal de que Deus vai dar a terra de volta para o povo de Israel. E que as leis de Deus são boas, a palavra de Deus é boa, e que Ele não está aqui, Ele não veio abolir, mas Ele veio cumprir. E é isso que nós acreditamos. Fala, meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.